quero desejar pistas, tanto do encontrame da AME e hoje desse seminário com a Alberto, procurar o plano aqui na frente. Vamos então para a chuva de prata. Não é um cigarro suportável. Eu chuva de prata, eu em tudo que só você perguntas fáceis. Por gentileza, Alberto, tente elaborar um conceito para o perdão, deixando assim ainda mais esclarecimento que o perdão se consubstancia. Perdão, a própria palavra, significa doar inteiramente, doar mais, doar sem ter. Quando você é chamado a caminhar 1000 passos, dizia Jesus, vá com as milhas, 2000 passos. Se alguém te bater na face direita, oferece a outra. Ou seja, eu sempre transcender a necessidade do outro. Se o outro me exige 5, eu dou 6. Se ele exige 10, eu dou 11. Perdoar, portanto, é ter a capacidade, no exercício de amor, de superar a demanda estabelecida pelo outro. Seja na forma da mágoa ou da culpa, seja na forma de uma ofensa, portanto, que você se mudou, ou do rancor que você agasalha. Se eu sinto uma culpa, por exemplo, por ter cometido um abuso, por exemplo, uma lesão grave, então eu tenho, diante de mim mesmo, que me restabelecer em face de uma ocorrência que foi dramática e que me configurou como alguém que transgrediu uma lei, numa dada circunstância da minha história de vida, em que eu tinha um determinado nível de consciência. Trazendo, portanto, aquela demanda, aquela consciência, quando eu cometi aquele ato infeliz, eu hoje me sinto chamado a fazer um movimento de reparação. E assim, eu movimento-se no campo da doação da vida, faço um movimento de perdoar, e vou fazendo esse trabalho de tal modo continuamente, que num dado momento eu me sinto diante de mim mesmo, em face de inúmeras ações, reflexões estabelecidas, eu sinto-me ditado com a minha própria consciência. E precisei fazer isso durante um determinado tempo, para que eu pudesse, então, consolidar a minha reparação numa atitude de superação da minha culpabilidade tóxica. Ou seja, eu consegui fazer um movimento de perdão até completar o ciclo inteiramente, limpando completamente uma culpa. Quando faço isso, eu então consegui consolidar o perdão e estou livre para continuar caminhando, agora com mais experiência maior, melhor, com uma estatura espiritual mais avantajada. Porque depois de perdoar, resulta sempre um aprendizado que incute a competência de você ter se exercitado mais no amor, através da palavra perdoar, e que faz com que você seja agora uma pessoa mais amorosa do que era antes de superar o ressentimento ou o remorso. Então, perdoar é isso da misericórdia que expressa uma das manifestações do amor. Perdoar é sempre doar além da conta exigida, da conta que te chama a tu poderes fazer um movimento de reharmonização com a lei, seja perdoando o outro, seja perdoando a si próprio. Perdoar é igual a esquecer. Esquecer é Alzheimer. Perdoar é um movimento de lucidez. Quando o Evangelho propõe perdoar o esquecimento, ele fala de que quando eu perdoo, eu elimino uma culpabilidade que me incomoda, eu elimino um rancor que me atormenta. Você sabe
pessoa não perdoou, porque quando ela está falando do assunto, ela fora, ela diminui a salivação, os seus olhos ficam muitas vezes com um magnetismo falando de sofrimento, as suas mãos ficam crispadas. Ela não conseguiu superar ainda aquela entrega. Ela ainda não se perdoou, não perdoou o outro. Se a temperatura modifica, o batimento cardíaco acelera, a pressão aumenta, você ainda não perdoou. Ainda que você diga que perdoou. Então perdoar é quando você esquece. E ao esquecer, o sentimento que estaria negativamente imposto, você lembra da ocorrência, mas já não tem mais o sofrimento emocional. Eu me lembro certa feita um espírito que me agredia numa comunicação mediúnica, e ele me dizia assim: tu és um assassino. E eu então, achando que estava falando do passado, mas todos nós cometemos delírio, e comecei a conversar com ele. Não, mas tu mataste essa vez. Eu matasse. Aí disse: tu não atropelaste aquela criança? Aí eu tomei consciência de que ele estava se referindo ao atropelamento. Eu fiz um atropelamento de uma criança que desencarnou com 7 anos de idade, quando eu ia para a instituição fazer um trabalho de atendimento médico homeopático. Mas o processo já tinha sido superado, a tal modo que eu não lembrava. Não é que eu não lembrasse do evento, eu não lembrava da dor, não tinha dor. Se tivesse dor, eu logo conectaria com ela. A não ser que a dor fosse muito intensa e eu fizesse um movimento de negação, como no caso citado do rapaz que foi violado sexualmente e não lembrava de ter sido violado sexualmente quando tinha 10 anos de idade. Essa ocorrência você encobre, você não lembra porque a dor foi muito grande, mas se cutucar naquela dor, ela brota, demonstrando que você não esqueceu. Você vê um filme falando daquela dor que você traz, e aquilo te mobiliza, você começa a passar mal, e você não sabe porque está passando mal. É porque aquele filme, aquela leitura, aquela página, ou aquela narrativa de uma pessoa está tocando na sua ferida, que conscientemente você não lembra, mas a sua alma lembra. E como ela ainda não perdoa, ela se mobiliza, você começa a entrar num movimento de sofrimento, começa a passar mal. Mas quando você já superou aquele episódio, você então recorda-se do evento, quando é chamado a fazer isso, mas não sente nenhum sofrimento. Nesse sentido, o perdão, ele efetivamente nos libera do esquecimento do mal, mas não nos libera da lembrança do evento propriamente dito. É uma memória que está esgotada de sofrimento. É apenas uma memória que você é capaz de, ao lembrá-la, rir daquela história, daquela mágoa, daquele remorso que você superou. Você lembra e conta sorrindo. Você não precisa mais sofrer, você já sofreu, já superou, já perdoou. Demonstrando, portanto, nessa situação, o esquecimento a que o Evangelho se refere, que é o esquecimento do mal que foi transmutado pelo bem do aprendizado. Que tipo de doenças estão relacionadas à culpa e como eu posso me livrar da culpa sem adoecer? Diz o Espírito André Luiz que, excetuando-se as doenças que acontecem por falta de higiene e pela imprudência, que são geradas por comportamentos desta vida, as patologias elas falam de uma história espiritual marcada em nível perispiritual e que caracteriza, portanto, vulnerabilidade do perispírito em função de uma ação equivocada que você teve durante o seu viver. As novas doenças, elas falam, portanto, dos nossos desatinos na transgressão à lei de amor. Sejam desta, sejam de outras vidas, nós podemos vulnerabilizar o nosso campo espiritual e, se nós não resolvermos em tempo, eles brotam na forma de patologias, valendo-se dos micro-organismos, valendo dos processos degenerativos,
valendo-se da hereditariedade, da genética, valendo-se dos processos congênitos, nós modelamos enfermidades e limitações, configurando processos de cura, considerando que você, como alguém que cometeu um delito, não conseguiu bancar esse delito, recebendo o indulto da sua própria consciência, porque não se perdoou. Então a lei ela vai se cumprir até o seu requisito final, a reparação da falta pelo sofrimento. Emmanuel diz isso numa fala emblemática. Ele diz que entre a tua falta, que gera uma consequência de dor, a dor só chega se o amor não chegar primeiro. Porque se o amor chegar primeiro, você não precisa sofrer a dor. Se eu desejo alguém que eu reparo a falta, eu não preciso conhecer. Mas às vezes a gente é tão rebelde, tão resistente a fazer o movimento reparador, a se liberar de uma encrenca que a gente carrega na forma de ressentimento, que a gente materializa o sofrimento energeticamente, trazendo para o corpo na forma de uma enfermidade, mais ou menos longa, mais ou menos cruel, mais ou menos invasiva. Então, todos podemos evitar que a doença chegue, reitinerando o nosso caminho através do amor que cobre a multidão dos erros, na fala de Simão Pedro, na sua epístola. Amai-vos uns aos outros, amai-vos intensamente, porque só o amor é capaz de cobrir as multidões dos pecados, as multidões dos erros. Então, o amor, ele é a matéria-prima que faz você se auto-perdoar, perdoar o outro, e você se libera daquele ônus, não precisando enfermar, adoecer. Quanto de nós, por exemplo, às vezes, guardando com mágoa, numa encrenca, no dia seguinte a gente faz uma faringite. No dia posterior, a gente entra numa crise de asma, e engoliu uma encrenca, ficou agarrado nela, teve insônia, não conseguiu se liberar do processo, e no dia seguinte surge uma alteração que fala que o comportamento do dia anterior, aonde você adoeceu fisicamente, porque você já traz no seu perispírito uma vulnerabilidade muito grande, que qualquer coisa de acréscimo que você coloca, o corpo transforma, vem a doença. Então, por questão até de economia, amemos mais. E vamos tirando o fardo. Por isso, Jesus nos conclamava: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Ele convidava-nos, como coloca Allan Kardec no capítulo Consolador Prometido, a nos valer do jugo suave, do fardo leve, que é a observância da lei do amor. Quando você faz isso, você se libera da encrenca. Porque toda pessoa que fica encrencada com a outra, leva a outra pessoa para a cama. Sonha com ela. Esta semana mesmo eu vi uma pessoa dizendo: não, meu marido me traiu, você sabe, eu não estou bem. Por quê? Porque eu sonhei com a pessoa que me traiu, eu acredito, eu ia com as unhas, logo vai com as unhas, né? Eu ia com as unhas no pescoço e eu engasgava ela. Então a gente não consegue ter paz. A gente deita e sonha matando o outro, matando a mãe, matando o irmão, matando o sócio, matando o companheiro da atividade espírita, chutando, dizendo um bocado de coisa, empurrando um precipício, que é o que a gente quer fazer, quer jogar um precipício a pessoa. Não é que a gente faria isso, mas aquela situação a gente simbolicamente revive um pouquinho fora do corpo, revive aquela situação ali e vai fazendo a nossa catarse que a gente não vê. Tem tanta raiva, porque durante o dia a gente controla. Ao invés de a gente fazer um manejo consciente mais lúcido, a gente faz e leva o outro para a cama e faz inconscientemente uma catarse durante o sono. E imagina se acredita o outro. Eu lembro de um companheiro que me dizia exatamente assim: Alberto, eu sou casca grossa, eu não sou uma pessoa pequena. Por isso que eu vim espírita, vim para me educar, porque eu não presto.
Aí eu falando com ele, conversando, ele disse que ele deu um exemplo. Eu estava na minha reunião de junho, recebi um companheiro do interior para que ele aprendesse como é que se fala com os espíritos. E tu imagina o que aconteceu. Pela noite, antes da reunião, já que antecedi a reunião, eu saía do corpo e via um armário na frente de mim mesmo, um espírito. E aquele espírito me enfrentava e me dava um soco. E eu caía por cima da cama e eu queria cair perto do meu cofre. Todos que têm um cofre dentro da coisa. Mas não é evangelho, é um cofre mesmo. E quando eu via, ele me engasgava. E ao me engasgar, eu começava a pensar em Jesus que me ajudava. E aí eu senti que me liberar dele e acordei. E acordei e fiquei pensando no meu sonho. E comecei a perceber que tinha sido um sonho relacionado ao desdobramento. E comecei a ficar com raiva daquele cara que me engasgou, que me deu um soco. E disse, mas se eu tivesse um porrete, eu estava nesse cara. Alberto, eu fui viver fora do corpo e me vi com um porrete. E eu saí para cima do armário, dando de porrete no armário, no espírito. O espírito varava as paredes, eu varava atrás dele, varava o nosso pátio e saía. E ele correu assim um tempo, assim, um bom pedaço da calçada, e eu correndo com o porrete dando nas costas dele. E voltei para o quarto e vivia voltando para o quarto. E depois eu acordei novamente, acordei minha esposa e disse que sonho que eu tive, será que foi desdobramento mesmo? Aí contou o sonho, tudo me passou. À noite ele está na reunião mediúnica, o espírito vem e começa a gritar. Tu não presta mesmo, tu és um cara assim, agressivo. E ele diz, não, um cara não tem o queixo, um cara não agride ninguém. Tu dá de pau nos outros. Quase nada. Não, você faz muito mal, não. Se eu já fiz mal no passado, nessa vida eu não faço mal a ninguém. Mas tu dá de pau nos outros. Não, você fala, tu corre atrás de mim essa noite. E ele te dando de pau. E ele disse, e o companheiro que veio do interior para aprender a conversar com os espíritos estava aqui me assistindo. Porque quando a encrenca na vida, a gente fica livre para poder dizer. Mas eu tive feito na noite anterior, eu estava de pau nos espíritos. Alberto, eu fiquei numa situação tão ruim, eu não conseguia mais nem falar. Aí os espíritos se compadeceram de mim e mostraram para aquela entidade que era o meu obsessor implacável, a minha filha, que eu havia adotado na conta de uma paternidade amorosa e emocional, uma paternidade afetiva distante, mostraram que a minha filha era o amor da vida dele do passado. E esse espírito começou a entrar em colapso e começou a chorar e a dizer que ele não podia continuar me perseguindo. Porque se eu era capaz de amar o amor da vida dele, ele não poderia, de modo algum, lesar uma pessoa que estava lhe tutelando o amor da sua vida, que ficará abandonado, e ele fora na condição de um pai e acolher. De que seria um contrassenso, seria, na verdade, vingar-se atingindo a própria vida. E faz um movimento cessando, cede, e os espíritos amigos então o acolhem. E ele dizia, Roberto, quebraram o meu gato, eu não sabia o que fazer, eu estava nocauteado pela vergonha. E ele dizendo, eu sou uma pessoa ainda muito casca grossa, eu preciso melhorar. Efetivamente, muitos de nós somos assim. Somos surpreendidos com ações do corpo ou fora do corpo, que caracterizam ainda a nossa imaturidade. Mas nós estamos no caminho, aprendendo a amar mais um pouco a cada dia, para poder viabilizar o perdão quando ele surge, quando demanda, aguardando que possamos nos libertar de nós mesmos, de nossos inimigos internos, para alçar voos na direção da felicidade plenificante. Que sentimentos ou defeitos morais específicos podem provocar o câncer? O câncer é uma patologia muito desafiadora. Ela pode surgir a partir de um comportamento de falta de higiene, quando você se expõe
as radiações intempestivamente, sem os cuidados, até processos muito profundos que envolvem mágoas. Lembro-me de uma pessoa que disse: eu tinha tanto ódio do meu esposo que eu poderia esse câncer no intestino. Ela custou a entender isso, só depois de um longo trabalho de auto-reflexão, apoiada naturalmente por alguém que lhe ajudou a escanear a causa daquele câncer intestinal. E ela me disse assim: eu era uma pessoa que eu estava tão intoxicada pelo câncer, na convivência conjugal, recheada de rancores e de raivas e de vingança, que eu perdi a noção da minha idade. Eu esqueci qual era a minha idade, tal foi o estado de alienação em que eu fui me encontrando. Mas graças a esse câncer, eu renasci. Em função do câncer, ela fez um movimento de auto-recuperação interna. Não tirou só uma parte do intestino. Ela foi analisar de que tinha tirado uma grande parte de rancores que estavam se materializando através do câncer. O que lhe deu a oportunidade de poder olhar de que ela estava indo na contramão da sua própria felicidade, na contramão da sua saúde, e retirou o passo para fazer um movimento de perdão na relação com aquela pessoa que não me respeitava de modo algum. Ao invés dela legitimar uma separação que já estava consolidada, ela ficava com parceiro para se vingar dele. E ele não a respeitava, com relacionamentos variados, inclusive com vizinhas, não a atendia na condição de uma pessoa que respeita o outro na sua dignidade, usurpava o seu poder e pisoteava. Mas ao invés de ela assumir uma posição de autoestima, de reivindicar o seu direito de mulher que estava sendo estraçalhado enquanto convivência, ela decidiu ficar na vingança, como quem diz: eu morro, mas também não estás livre. E algemou-se a ele e fez um movimento naturalmente de destruição. Então o câncer, ele se apresenta com várias motivações que revelam as nossas imperfeições duramente acarinhadas, duramente alimentadas, num movimento de fixação que acaba por lesar a nossa estrutura energética espiritual e deságua num motim de células que se multiplicam desordenadamente, como a dizer como é. Você vai me respeitar ou não vai me respeitar? E faz isso no estômago, no intestino, na pele, no pulmão, no cérebro, naquela área que André Luiz diz que é onde você localiza a sua culpabilidade tóxica, aonde você segura o rancor demoradamente. Do mesmo jeito que aquele psicoterapeuta guardava a mágoa no punhal aonde ele foi colocado, nós guardamos. Eu me lembro de uma moça que tinha uma experiência de natureza regressiva para trabalhar com encrenca, e naquela vida ela morrera apunhalada. A pessoa meteu o punhal no abdômen, e foi uma desencarnação doída, não pela morte, porque a morte não é um fato que seja doloroso. Doloroso é como você lida com o sofrimento antes da morte e como você significa o ato de sair do corpo. Ela saiu um ódio em função daquele assassinato que fora cometido. E nessa encarnação, ela fez um lipoma no abdômen. O lipoma é uma alteração que se dá benigna. E ela fez uma área que não é comum de lipoma, ela fez no abdômen. E a irmã médica disse: olha, vamos operar. Isso é simples, é uma cirurgia simples, isso é anestesia, é só local, e pronto, tira. E ela então, levada pela irmã médica, foi ao cirurgião, e o cirurgião no ambulatório foi fazer a intervenção. Gente, você não imagine uma pessoa fora de si. Quando ele começou a fazer a intervenção, ela ficou fora de si como que faz um transe. E ficou completamente descontrolada emocionalmente. A irmã não entendia
acontecer, muito menos o cirurgião. Porque é uma intervenção simples, superficial, não ia entrar na cavidade abdominal. Era apenas o tecido tegumentar, a pele, o tecido a derme, para entrar na glândula sebácea e fazer a extração do lipoma sem penetrar na cavidade abdominal. Era uma cirurgia simples, anestesia local, sem nenhum problema. Feita na enfermaria, podia ser feita até a grosso modo em qualquer lugar. Ela se desequilibrou e ela me disse: eu fiquei com vergonha do escândalo que eu fiz. Mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tinha a sensação que ia morrer. E a minha irmã dizia: não é nada demais. E ela ficou descontrolada e todo mundo ficou sem jeito. O cirurgião, porque via uma mulher fazendo um escândalo infantil. A irmã, que não entendeu, porque a irmã tão calma se desequilibrou numa atitude, uma cirurgia tão simples, aonde ela foi com seus pezinhos, não tinha nenhuma encrenca nessa área, e na hora fez aquele surto, e a própria pessoa que não entendeu o seu comportamento. Anos depois, quando ela regrediu, ela foi entender que aquele lipoma era o lugar onde foi enfiado um punhal. Então vejam como são as nossas memórias. É assim que a coisa se estabelece. Ali surge um lipoma, uma lesão benigna, uma alteração suave. Porque se houvesse de ser muito intensa, teria sido um processo maligno, um câncer de pele, ou então um processo dentro da cavidade abdominal maligno. Então, quantos de nós, modelando essa patologia no colo do útero, e o fazendo em função de um comportamento psíquico desequilibrado, cultuando remorsos e culpas, cultuando rancores, ressentimentos, e vem um micro-organismo, um vírusinho ali, se multiplica e vai gerando uma lesão que vai minimiza, porque o terreno onde aquele vírus se coloca é um terreno propício ao desenvolvimento de uma patologia grave. Desse modo, nós vamos encontrar na raiz do câncer, ao lado das radiações, das bioquímicas, dos remédios invasivos, nós vamos encontrar o terreno, que é aonde a alma acumula as suas encrencas psicológicas, espirituais, e cria um campo fértil para o desenvolvimento de patologias como essa, de alto poder invasivo. Doutora Alberto, eu tive câncer e meu esposo nunca me deu assistência. Fiz todo o tratamento e ele se tornou evangélico. E depois ele disse que eu tive câncer porque eu sou malcriada, porque eu sou espírita. E eu não consigo perdoar. Ele era espírita e se tornou evangélico. E ainda diz que eu sou malcriada porque eu sou espírita, por isso que eu tenho câncer. E eu não consigo perdoar. Isso é uma questão de hermenêutica, como diria. Porque depois que a gente se bandeia do outro lado, a gente passa a ver o demônio em tudo. Felizmente, o Espiritismo não é uma doutrina que demoniza as pessoas e as coisas. Para nós, tudo é sagrado. Até o homem que comete um delito grave, um surto, e que às vezes comete crueldades, o nosso olhar é um olhar inclusivo. Nós não o excluímos, nem pela pena de morte, nem tampouco por uma atitude que pudesse consagrá-lo a ter pacto com o demônio. Porque um homem que comete atitudes cruéis, como um matador em série, por exemplo, é alguém que dentro de si mesmo está profundamente lesado. E mais dia, menos dia, haverá de encontrar o seu próprio caminho à luz da reencarnação e vai se colocar como uma pessoa como nós, que às vezes cometemos delitos tão graves e nem sabemos, ou temos repetição que já cometemos, delitos escandalosos, às vezes genocídio. Dizemos quantos de nós que estamos aqui
do nosso espaço de vivência, torturas. Fomos torturadores. E às vezes a raiva que a gente sente do torturador hoje é a raiva que a gente tem da gente, que ainda não foi superada completamente. O sentimento de ser um justiceiro fala da injustiça que nós cometemos quando usufruamos de todos os direitos, como me dizia uma jovem, diante da própria consciência. Eu odeio ser o que sou pobre. Eu queria ser rainha porque nem Deus estava acima de mim, eu era Deus. Um surto do orgulho de uma alma que perdeu a sua reencarnação, que ocupou uma posição de destaque na sociedade em que viveu, extrapolou de todos os modos e hoje veio com uma doença psiquiátrica de difícil controle, e pobre, e Belém para aprender um pouquinho para depois reencarnar na Paraíba, depois de melhorar um pouco. Então, nós usurpamos e guardamos essa relação de ódio. Então, nós precisamos entender que no Espiritismo, o mais importante não é o que os outros acham da gente, é o que a gente acha de si mesmo e do outro. Se o outro acha que você é um capeta, que pena. Também achava que Jesus era o príncipe dos demônios. E Jesus disse, mas como um príncipe dos demônios, que comanda os demônios, pode fazer o trabalho com o seu próprio reinado, o reinado dos demônios, que só fazia o bem. O nosso olhar tem que ser diferente. E nós não aplaudimos um psicopata naturalmente, um matador de série naturalmente, porque nós não aplaudimos um pedófilo absolutamente. Mas nós reivindicamos o procedimento digno, porque ele pode ter sido a gente ontem, ou ele será a gente amanhã, e ele precisa do cerceamento da liberdade, do medicamento, da psicoterapia. Cada caso vai exigir as medidas educativas do espírito, para que aquele homem, que é um espírito encarnado, possa começar a se fazer o seu caminho de cura em direção ao divino. Esse é o nosso olhar espírita. O nosso olhar espírita é de incluir as pessoas como elas são, mesmo que elas sejam materialistas. Nós não perdemos a dimensão de que ele é nosso irmão, porque agora nós temos o materialismo, do ateísmo, somos contrários. Eu me lembro da nossa instituição, por exemplo, a companhia que frequentava a nossa reunião iniciante de introdução ao Espiritismo, e eu conduzia os estudos, e dentro do grupo tinham dois, e eles, entre si, se artificiavam e às vezes se gladiavam. Um deles assim, eu e o fulano de tal, somos materialistas, e o outro, não, eu não sou materialista, eu sou agnóstico. Eles brigaram até por essa filigrana. Eles eram polêmicos e exigiam de mim a capacidade de poder viver ali a tolerância, porque eles questionavam de Deus ao processo mais simplório da subjetividade espiritual. Eles eram materialistas e agnósticos. Pasmem, o agnóstico mais tarde bandeou-se para o protestantismo. Acho que a gente está com demônio. E o materialista, que era o mais acirrado, continuou frequentando os estudos, acabou os estudos de iniciação, foi para o estudo sistematizado e, pasmem, chegou num dia, quando disse, quem vai fazer a prece? Materialista, eu vou fazer a prece. Aí todo mundo ficou assim, materialista fazendo prece, ele é materialista, presumivelmente. E aí o povo achou que ele estava brincando, concentrou e começou. Deus, se é que tu existe, ele começou a dizer, protege o nosso grupo. Se é que tu existe, acolhe essa criança do jardim da defesa. Deus, se é que tu existe, ele foi fazer e fez uma oração dele. O grupo todo ficou emocionado que aquele homem, na sua crença descrente, na sua descrença crente, fez um atestado de fé. A ruptura com o materialista. Era um homem de cultura acadêmica, de uma formação cultural bastante plural e que estava ali em face de um acolhimento do coordenador de grupo de estudo sistematizado, de um espiritismo que nos acolhe todos como irmãos. Ele estava fazendo o seu ensaio através
da sua reconciliação com o divino. Estava fazendo o seu movimento de espiritualidade, estava fazendo a sua confissão de fé, o seu fideísmo, aproximando-se do Criador para fazer uma interrupção com o divino. Aí foi ressalva: será que Cristo existe? E fazia então a sua declaração. Como o homem pergunta com Jesus, quando Jesus diz: tu creres, ajuda-me na minha descrença, cura meu filho, do mesmo jeito necessitado da festa. Então, não é importante o que os outros fazem com a gente, mas o que é que a gente faz com a gente. E o que é que a gente faz com o que os outros dizem ou fazem da gente. Isso é importante. Não é importante o que os outros pensam, desejam ou como os outros nos tratam. É importante como eu trato-me e como eu lido com o que o outro pensa, deseja e investe contra mim. Porque, a exemplo do perguntador, da perguntadora, há muitas mulheres que, para chamar a atenção dos seus parceiros ou para amigos, fazem um câncer de mama, que é a forma que elas encontram para poder sair da relação, por exemplo. Estão tão cheias de mágoas que escolhem a desencarnação inconscientemente e fazem um câncer, numa tentativa patética de resolver um problema de encrenca conjugal. E ao invés de fazer um movimento de perdão, elas materializam a sua raiva, a sua resistência da conjugalidade. E como não conseguem separar, buscam através da desencarnação a separação e fazem um câncer de mama. Então são pessoas que assim não se perdoaram. E buscam através de uma patologia chamar a atenção do outro, ou então abandonar a relação, saindo por essa janela da enfermidade que leva à desencarnação. São escolhas pobres, limitantes, que naturalmente nós compreendemos, mas a luz do Espiritismo entendemos que há outras mais criativas, mais profundas e mais libertadoras, e menos dolorosas naturalmente, quais aquelas que o perdão se nos assinala. Desse modo, tenhamos bastante atenção para o que os outros nos dizem, mas não deixemos que os outros coloquem uma etiqueta na gente e a gente agarra essa etiqueta e fica porque o outro disse que você é isso, você é. Não. Nós daremos o direito do outro conduzir a nossa vida e definir o que nós somos. Se ele chama você de capeta, que capeta extraordinário é você que consegue lidar com uma pessoa que é divina com tanta tolerância, com tanta maestria, com tanta beleza, com tanto encanto. Naturalmente, que o rei dos capetas deve se entristecer de você ser uma capeta tão evangelizada, tão descapetada, ao ponto de manter uma relação a despeito de uma doença grave. Você ainda está lutando para manter essa relação através, provavelmente, do exercício de uma amorosidade que coloca o perdão como uma pedra de toque para o resgate da relação. Olhe para ele e apenas lamente. É uma forma infantil de lidar, porque hoje as doutrinas que se colocam na mídia, elas falam mais do demônio do que de Deus. Já prestaram atenção? Porque elas fazem o terrorismo, elas fazem daquelas pessoas que lhe seguem reféns do medo e usam o terrorismo para aprisionar os seus adeptos. E aí o capeta, ele toma mais espaço que o divino. São pessoas manipuladoras que usam o marketing do Satanás para poder, de alguma forma, segurar as pessoas. E quando eu falo do divino, ainda falo do divino que é punidor, um divino que segue a barganha, porque se você não ceder economicamente, ele não atende você. Você tem que fazer uma oferenda popular para que o divino possa salvar a sua alma. É uma manipulação pelo medo, pelo terrorismo. É uma chantagem psicológica estabelecida, usurpando da boa fé das pessoas que às vezes se entregam a líderes que nunca frequentaram a escola de líderes. Então,
Então, tenhamos uma boa escola de líderes, tenhamos complacência amorosa com essas pessoas, e se é um esposo, tenhamos tolerância e indulgência. Um dia ele haverá de ressignificar a sua fala e haverá de pedir desculpas a você, que será muito bom para ele. Eu queria a licença ao público para um parênteses aqui. Nós estamos com a transmissão desse evento para vários países de todo o Brasil através da internet, pela TV do Bem, aqui, do trabalho da comunicação aqui da casa. E foi escolhida apenas uma pergunta dos internautas para que a gente possa responder para eles também. A pergunta é: o câncer pode ser causado por uma obsessão? Naturalmente que uma doença obsessiva pode gerar uma doença orgânica, uma invasão energética de uma entidade que encontre um hospedeiro lesado. Naturalmente que aquele equipamento físico poderá de tal modo se ressentir ao ponto de lesar a sua estrutura de funcionamento. Seja nas células que se multiplicam aleatoriamente, desordenadamente, seja nas doenças degenerativas, seja na doença de impacto imunológico, quando o próprio organismo começa a se desconhecer e começa a se auto-atacar, que são as doenças autoimunes, seja, enfim, dos processos de enfermidade mental, aonde a bioquímica cerebral se altera, aonde tem uma mente atormentada pela culpa, pela mágoa, tóxicas dentro do indivíduo e demoradamente postas, e uma entidade espiritual ou um grupo delas se desvincula, às vezes num estado de tal modo cobradoras, gerando processos de fixação ovoide e caracterizando alterações psiquiátricas de longo curso, exigindo da casa espírita uma intervenção num quadro de desobsessão para resgate de atitudes vampirescas, ao tempo que se atende a pessoa a fim de que ela possa auto-libertar das encrencas que ela carrega e que faz um plugue com a entidade, permitindo que haja uma distonia psiquiátrica e que avance para lesões mais graves no cérebro ou em qualquer outra parte do corpo, modelando uma disfuncionalidade bioquímica, degenerativa, imunológica, ou então, como acontece no câncer, nos processos infecciosos, com a degeneração das células e multiplicação aleatória. A cura sempre é de dentro para fora. O perdão é um dos medicamentos de maior excelência, esquecidos pela população, que vai na farmácia para comprar os medicamentos que apenas curam de fora para dentro. Se o bisturi é importante, e se a medicação bioquímica ela regula muitas vezes a bioquímica cerebral relativamente, e se a quimioterapia ela leva as células infectadas ou alteradas, se esses mecanismos todos da radioterapia também vêm ao encontro dessa necessidade que se apresenta no corpo, nós estamos considerados no espiritismo que tudo isso só está atuando nas causas finais, portanto, nos efeitos, nas consequências últimas, porque as causas das enfermidades elas não são curadas por rádio, químico, por antibiótico, por medicamentos que tentam regular a bioquímica cerebral ou de qualquer outro órgão. A cura, ela não é feita de fora para dentro. A medicina ainda está no campo dos efeitos, atuando as enfermidades, mas ainda não chegou no enfermo profundamente. O espiritismo faz-se dessa parceria com a medicina, porque enquanto ela trata o corpo, o espiritismo propõe a cura da alma, favorecendo que o indivíduo possa remontar as causas para desarticular
vulnerabiliza o corpo ao processo do adoecimento. É, portanto, a cura definitiva a que Jesus propunha quando dizia: vai e não tornes a errar, para que não te aconteça coisa mais grave, pior. Essa é a proposição que o Espiritismo faz. Diferentemente daqueles que fazem proposições mágicas, aonde tentam negociar a cura mediante o econômico oferecido às igrejas que exploram a fé dos outros, ou então mediante atitudes às vezes superficiais, nos quais as pessoas se colocam de boa fé, mas são chantageadas por atitudes fantasiosas que tentam escamotear uma realidade que é a do enfermo, dele por si mesmo fazer o caminho que precisa fazer, que é da sua auto-evangelização. Existem critérios pelos quais devemos nos autoavaliar para saber se a indicação ou não de nos submetermos à terapia de vidas passadas. Há alguma contraindicação para tal terapia? Como toda terapia tem indicações, contraindicações e limitações. Nenhuma terapia é uma panaceia que serve para todos os males. Uma regressão feita de forma inconsequente, movida pela curiosidade muito profunda a análise do espírito Emmanuel, ela apenas compromete, ou se não tinha problema, entra e passa a ter, ou tinha um que sai com 2, 3. Há muitas pessoas que buscam a terapia para saber o que o outro fez para poder se vingar. E querem que a gente faça a terapia, mas está na cara que está contraindicada a terapia. Eles querem vasculhar o passado, mas não é para se curar, é para se vingar do outro. Não, você fez isso aqui agora, você vai ter que pagar mesmo aqui. Então há muita inconsequência em fazer uma terapia, qualquer que seja ela, de qualquer jeito, sem considerar as limitações, as contraindicações. Nós precisamos progredir, não é regredir. Às vezes é necessário ir um pouco mais atrás para se liberar de algumas dificuldades, a fim de avançar melhormente. Mas ir lá atrás para saber quem você foi de importante, que rainha ou rei você foi, qual faraó do Egito você personificou, isso é uma balela. Porque são tão poucos os reis e rainhas e faraós, a maioria tem um poder de Deus, traçal, homem comum, da vida comum. Mas a gente tem a fantasia, pelo nosso orgulho, como a gente não conseguiu ser nada importante hoje, a gente quer ser importante no passado. Se não pode ser uma aposta, eu vi, eu estava na cruz, tirei pedra também na cruz. Alguns querem ter testemunhado a crucificação para se sentir importante ter sido contemporâneo de Jesus. Eu já vi, por exemplo, 2 pilatos, acredito pessoas ao longo da minha vida, 2 pilatos. É lógico que tem um arquétipo, onde você se identifica com aquela figura e se trabalha. Mas tem aqueles que acham que foi pilato. Mas como é que foi? Você não foi você mesmo, quem foi pilato? Então, nós, ao invés de fazermos o que temos que fazer, aí a gente quer uma terapia mágica. Ir lá e resolver a sua encrenca. Ao invés de melhorar a sua performance para ter um relacionamento afetivo, a gente primeiro quer saber que homem eu estraguei no passado para obedecer e encontrar uma pessoa adequada hoje na minha vida. Só aparece os conjuntos. Eu quero fazer regressão no passado para saber o que é que eu fiz com as mulheres. Porque não nenhuma mulher que cruza no meu caminho presta. Mas você vai ver a pessoa é pobre na sua autoavaliação. Ela nunca conseguiu sequer se conhecer no aqui e no agora. Ela ainda nunca se avaliou da sua história de vida e que ela é do passado. Isso é uma forma de defesa, de se esconder de si mesma. A pessoa precisa olhar-se para si mesma, porque segundo Allan Kardec, segundo os espíritos disseram Allan Kardec, tanto no livro dos Espíritos como do Evangelho, a maioria das nossas aflições, elas são resultado de ações desta vida. E de que nós nos borraríamos a maioria das nossas aflições se pudéssemos ter refeito ou feito de uma forma diferente o nosso comportamento nessa existência. Mas, para que a gente possa se manter numa posição cômoda, a gente joga para o passado. É o passado que nos ajuda
passado quanto tempo na comodidade, na inércia. Então, o Espiritismo é uma doutrina transformadora, que nos incita a nos enfrentarmos. Se é necessário aqui acolá regredir, que um terapeuta, um bom terapeuta, possa fazer essa indicação. Mas não entre nessa de querer viajar para o passado, porque nós usamos às vezes a terapia regressiva como o povo usava as drogas, como alguns usam o norte tomando chás. Toma um chá porque o chá vai resolver. Você não vai resolver a sua encrenca? É o chá que vai resolver o seu povo. E aí eu vejo como as pessoas às vezes querem usar a regressão como usavam o LSD na década de 60. Vou tomar o LSD porque ele vai mudar minha vida aqui na luz. Fica psicodélico, o resto da vida, tudo atrapalhado, tudo fragmentado. E às vezes a gente quer colocar a terapia regressiva nesse lugar. Qualquer outra terapia não resolve se você não se resolve. Os cirurgiões plásticos me dizem, às vezes, eu tenho a oportunidade de acompanhar muitas situações dessa ordem, até porque acompanho também cirurgiões plásticos. Eles me dizem assim, quando uma pessoa vem, eu já percebo se ela é muito encrencada, eu não intervenho humano para fazer terapia. Porque o cirurgião plástico, ele pode tentar fazer tudo, a pessoa nunca fica bem, se ela dentro não está bem. Aí daquele cirurgião plástico, resolve o problema da alma, quando o cirurgião plástico vai logo levantar, igual o líder do curso da vida, tinha aqui, para cá, foi para lá, difícil, escolhe, e faz isso, mas não resolve você por dentro. Ele trabalha só a roupa, o espírito não trabalha. E que o encrenca do espírito, todas as intervenções que ele faz, para a pessoa nunca ficou bom. Tem que fazer ainda uma complementação. Aí faz uma aspiração e não resolve. A pessoa continua encrencada. Por quê? Porque o problema está na alma. Então eu não posso transformar o cirurgião plástico no cirurgião da autoestima, se eu não tenho autoestima. Eu vou buscá-lo para fazer correções estéticas, sim, para fazer uma complementação do corpo, numa alma que está me incomodando, mas não para fazer psicoterapia de autoestima. Então eu vou me resolver os meus problemas de conflito na existência, acho que eu vou para o passado fazer uma regressão e resolvo. Ou então eu tomo ali um medicamento, como eu vejo hoje as mulheres bombadas, estranhas, elas tomam tantas bombas, que você não sabe se a mulher é um homem, porque elas ficam tão beneficiadas, tomando hormônios, que você olha, você vê que é uma coisa normal, que eu frequento a academia. Ou uma vez, às vezes, 2 e raramente 3 por semana. E vou lá. E aí eu fico olhando aquelas pessoas que não têm músculo para onde mais crescer. Algumas levantam todos os pesos, não tem mais peso. Então posso botar o personal trainer em cima dos pesos para levantar o personal trainer também. O trapézio de algumas mulheres, você olha de costas, você fica homem. Mas é bomba, é artificial, é hormônio. Haja fazer fisiculturismo para implementar no corpo, que na minha percepção ficou horrível. Como ficou horrível aquelas cunhamisas, aquelas mulheres que fazem desfiles na conta para apresentar os detalhes dos grandes costureiros ou da moda, e lá vão elas para os desfiles, nesse descaminho, onde a mulher tem que ser magra, e do ponto de vista até da nossa legislação, está incluindo uma legislação que possa proibir a violação às necessidades básicas alimentares, de nutrientes, para as mulheres que ocupam esse tipo de profissão, porque se exige que seja uma anorética. E muitas delas morrem. Está oculto que tem que ter um corpo que parece um cabide. Eu uso a roupa cair bem, o cabide cai, se for cai. Aí aquela mulher pensa uma mulher mesmo, eu olho para o cenário de casar. Aí eu olho na televisão os vestidos da modelos. Aí eu vou para a academia e vejo os andrógenos. Os androides, que são homens e mulheres que não têm músculo, mas às vezes com ruptura das fibras elásticas do corpo, porque o músculo desenvolveu tanto, eu
possam hipertrofiar os músculos, e você olha aquelas mulheres horríveis, que se você tocar nela, você cai, porque parece que é uma bomba só. Eu fico olhando, e aqueles homens que passam horas levantando aqueles pesos, que meu Deus, se carregasse umas panelas na periferia para levar sopa de enfermo, estariam muito melhores, porque faziam força, e estariam atendendo os pobres, e vivenciando a fraternidade, desenvolvendo a autoestima, porque só o peso não resolve. Então veja que o Espiritismo não é contra nada, mas ele traz-nos para o bom senso kardeciano, a fim de que você resolva a sua encrenca, que se coloca você diante do mundo, às vezes atrapalhado de uma cirurgia estética, ou terapêutica, ou estética, é de montão. Eu lembro logo da minha cunhada quando eu falo disso, porque ela tinha uma orelha horrível, a orelha dela era parece uma parabólica de um lado e de outro. Em casa nós precisávamos botar as parabólicas, porque nós tínhamos, ela dormia e captava tudo. Então, era um objeto de bullying. Então, nós tínhamos a metade da orelha normal. Então, é necessário, a medicina está aí para tratar, para fazer pequenas correções. Você ficar aí, não consegue sair do carro, não consegue levar na cadeira, e você só tem 50 anos para levantar, alguém tem que apoiar, não tem musculatura. Faça uma yoga, faça academia, faça uma musculação, começa a ficar sarado como estão hoje os fisiculturistas. Não, é para você colocar em dia a musculatura, porque temos uma vida demasiadamente sedentária, nosso colesterol sobe, nosso triglicerídeo sobe, e a gente fica com os músculos todos moles, e a gente não consegue, às vezes, nem dar parte de apoio, já está tudo todo. Então ele contou fazer uma academia que possa colocar no meu corpo um tônus muscular, a caminhada, uma correção estética, tomar um chá para que você possa fazer uma digestão de bolo quando você está trabalhando. Nada contra isso. Agora, tudo isso vem como satélites. A centralidade é você, o que você vai fazer na sua vida, porque nada disso substitui o amor do perdão, nada disso. Você está condenado a se encontrar, e em se encontrando está condenado a ser feliz. E em ser feliz, você pode usar de tudo que a natureza nos oferece. Todas as terapias foram necessárias, sinergicamente, para que você possa fazer o seu voo na direção de Jesus, da felicidade. Os vídeos da Alessandra, todos que nos devem, eles estão fazendo uma promoção para encerrar a lanchonete a R$1 qualquer coisa que estão vendendo. Então, quem já levar uma coisa para casa. O nosso tempo está se esgotando. Então, eu vou fazer uma última pergunta para o nosso irmão aí terminar a sua fala. Eu gostaria de responder a sua pergunta, eu faço só a fala. Então, tem muitas perguntas ainda, essa é a última das últimas. não sei. Então, pronto. Então, eu queria encerrar a nossa fala, nós temos um compromisso agora lá em Recife. Eu já quero me despedir de vocês. Não vou poder abraçá-los como gostaria de fazer no final, aqueles que são buscar a oração. Então, nós vamos fazer a nossa encerramento. Eu vou, ato contínuo, pegar um voo de carro para Recife. Temos uma atividade às 2 horas da tarde. Mas, para encerrar, eu quero lembrar a fala de duas escritoras que escreveram um livro memorável que trata das grandes coincidências com a qual nós encerramos o nosso encontro desta noite. E essas duas escritoras americanas que comunicam os pequenos milagres e que fazem-nos entrever
como a vida às vezes funciona, porque ela é expressa, ela manifesta a divindade que a tudo prevê na sua providência cósmica. Elas narram Ita Leventhal, narra uma ocorrência incomum de um pai que abandonara os campos de concentração e tinha no filho apenas a única esperança de manter a tradição judaica. E ele, como pai, em função de ter sobrevivido ao campo de concentração, se aferrou do judaísmo como uma prova de gratidão por ter sido salvo. E tem a surpresa de que quando seu filho, na década de 70, ele se insurge contra as regras habituais da educação do pai e aconselhado pelos amigos a ter mais tolerância com o filho Joy, dizendo os amigos que Joy era apenas um adolescente querendo ser ele próprio, ser livre, que era normal da adolescência, esse comportamento irreverente, negado, esquecer as regras. E Adam estava até se conduzindo muito bem, até que Joy disse que não seria mais filiado ao judaísmo, continuaria judeu, mas não seguiria o judaísmo enquanto religião. O pai tomou aquilo como uma afronta letal. Falava da sua história de recém saído do campo de concentração, mexia com a sua gratidão a Deus. Era em Joy que ele depositava as esperanças de manter a tradição judaica e toda a sua história de fé, de sobrevivência contra o holocausto miserável que se estabeleceu alisando seu povo. Ele, no dia em que Joy se manifesta dessa forma, ele deserta ao filho. Tem uma discussão mais acalorada e o filho sai de casa e vai, como já tinha pretendido, já tinha falado para o pai, vai para a Índia, para fazer as suas incursões na Índia. E na Índia, acompanhado de uma parceira que se colocou como a sua cúmplice, porque também era judia, e estava fazendo com ele o mesmo tipo de incursão nas culturas orientais, indianas, buscando gurus, tal como ele se caracterizou naquela década, a década livre da paz e amor. Ela foi com ele. E ali os dois ficaram fazendo uma imersão na cultura indiana. Passaram-se mais de 6 anos, quando ele em Mumbai encontra um amigo dos Estados Unidos, que vai ao seu encontro, abraça-se, atualiza as informações, até que um amigo diz: eu lamento muito pelo que aconteceu com seu pai. Disse: o que foi que aconteceu com meu pai? Você não sabia? Ele disse: não, seu pai faleceu. Faleceu de infarto. Joy é tomado de uma culpa atroz e diz: ele não faleceu de infarto, ele faleceu do coração partido, porque eu levei. E começou então a lembrar a sua saída de casa, o quanto o pai ficou destemperado, e a partir dali ele se fixou na ideia de poder voltar para Jerusalém como uma forma de buscar o seu reencontro com a sua tradição judaica. E assim fez. Não obstante a namorada quisesse demovê-lo, ele o fez. A namorada veio com ele. O relacionamento era muito harmonioso. Ela dizia que ele era a alma gêmea dela. E Sara voltou com Joy para Jerusalém. E em Jerusalém o relacionamento foi ficando mais difícil, porque a culpa não deixava Joy respirar. Ele estava fixado de que ele tinha morto o pai. O processo foi se estabelecendo de conflito com a namorada, e a namorada então resolveu romper. E disse: Joy, não adianta. Eu achava que você era minha alma gêmea, mas você mudou tanto que é impossível nós mantermos o nosso relacionamento. Romperam a relação de convivência, e ela se foi. E Joy continuou a sua marcha na tentativa de se encontrar.
até o ponto em que ele vai ao Muro das Lamentações, que é um dos resíduos finais da tradição judaica, que ficou de todas as atrocidades que se estabeleceram com o povo judeu, e ele observa aquela cultura, fala-se de uma oração emprestada pelo rabino, e depois de certificar o que aquilo significava, as pessoas diante do muro, fazendo as adorações a Jeová, pedindo os indultos das suas culpas, fazendo as suas solicitações, ele vai ali, lendo o livro das orações, abre o coração e chora copiosamente. E, colocando para fora o seu remorso por sentir este amor do Pai, até o ponto em que, ao sair daquele trânsito, porque é um trânsito, você fica no muro, fazendo movimentos rítmicos, e você faz um trânsito mesmo hipnótico. É um processo muito curioso para ser analisado do ponto de vista socioantropológico e notadamente do ponto de vista psicológico. E depois que ele acabou, ele percebeu que algumas pessoas enfiavam papelotes nas frestas do muro. Procurou saber do que se tratava e alguém lhe disse do lado: não são as pessoas que não se cansam de pedir a Jeová e aí ficam ainda incomodando, escrevendo e fazendo outros pedidos. Ele ficou mais curioso ainda e pôde perceber que eram centenas de milhares de papelotes que estavam ali fincados. Teve a ideia então de consolidar o seu perdão, escrevendo alguma coisa, que é uma das formas que a gente tem de fechar o perdão. Ele pega um papelote, um pedaço de papel, e escreve para o seu pai. Faz uma rogativa de perdão. Escreve dizendo quanto ele se sentia culpado e de que aonde ele estivesse, que Deus pudesse lhe ajudar a perdoar, porque até aquele momento ele ainda se sentia culpado. Fechou o papelote e foi colocado na fresta e teve dificuldade, porque há dificuldade em encontrar lugar para se enfiar nos papelotes. Até que ele conseguiu encontrar um. Quando ele enviou, ele deu-se conta que caiu um papelote. E ele pegou, tinha que recolocar aquele papelote. Mas experimentou aquela curiosidade que todos nós temos. Quando a gente vê algo cair, logo quer ver. Ele começou a ter a curiosidade de ler e abrir o papelote. Quando ele abriu o papelote, ele leu uma escrita que para ele ficaria memorável. Era um bilhete que dizia: meu caro jovem, se um dia você estiver aqui, eu quero que você saiba que você foi o meu eterno filho e que eu nunca lhe deixei amar. Mas eu era um pai já destemperado e exagerei, estabelecendo um movimento de desertação de você. Me sinto muito culpado e gostaria que você me perdoasse. Era o seu pai. Ele deu o papelote e começa agora a chorar compulsivamente. Parece que Deus promove esses encontros quase inimagináveis. É mais do que uma loteria, uma mega-sena. Ele só se refaz porque alguém lhe tira do trânsito, chamando-o de volta, porque ele queria eternizar aquele momento que era de um perdão recíproco. Ele fica tão grato. A tradição judaica, que ele se coloca ao lado do rabino, que o inicia agora mais profundamente. E ao fazer, depois de algum tempo, Jó é agora refeito, livre, tinha se auto-perdoado, perdoado o pai, e tinha sentido que o pai o havia perdoado antes de falecer do infarto. Que, portanto, ele não tinha assassinado o pai como ele presumia. E no dado momento, o rabino então lhe diz: bem, agora você está pronto para casar. A minha esposa tem a mania de acasalar as pessoas, como é da tradição judaica. E ele então leva para a sua casa para apresentar uma moça que, quem sabe, dizia ele, segundo a esposa, tinha tudo a ver com Jó. Ele leva, e a esposa então leva a uma sala contígua ao que o mais jovem esperava, na
pretendente ou de possível relacionamento. Quando o Joia acessa a sala, quem está na sala? Sabe? Que ele também se encaminhar, solteiramente. E depois de cansar de sofrer, resolveu fazer uma volta às suas tradições. Fez o reencaminhamento dos seus passos e, segundo a esposa do rabino, já estava na hora de casar. E era agora necessário encontrar um bom pretendente. E, segundo a esposa do rabino, ela já sabia de alguém que era especial para ela. E iria marcar aquele encontro para o momento mais adequado. Aquele era o irmão. Sara e Joy revelam mais uma das coincidências extraordinárias. Ambos reiteraram o caminho, perdoaram-se e se reencontraram para continuar uma marcha. Sara planejava no mundo espiritual, de caminhar numa encarnação, fazendo o que precisava fazer neste mundo. Por isso, amigos, Deus sempre nos oferece a oportunidade de perdoar. Teu corpo é a maior demonstração do perdão cósmico, depois de Jesus. O teu parceiro, a tua parceira, o teu filho, o teu pai, são desafios ao perdão, notadamente, quando eles não são aquilo que você desejar. Mas a vida, nas coincidências extraordinárias, entre aspas, os pequenos milagres, eles te devolvem. O ente querido que vem como uma criança e que acorda um câncer ali no teu tórax, ou um linfoma que fala de uma história que ainda não tinha ficado resolvido totalmente. Alguém que está ao teu lado, às vezes é o parceiro do passado que te violou sexualmente, até agora vem como psicoterapeuta na conta de esposo fazendo um caminho de volta. A vida faz pequenos milagres que às vezes não damos conta de interpretá-los. Mas Deus nos dá a oportunidade para retomarmos o caminho pelo perdão através da convivência doméstica. E a partir desse circuito menor, nós fazemos novos movimentos, onde a vida não nos poupa salas e joias que vão surgindo no nosso caminho para que possamos nos encontrar, atualizando contas internas que muitas vezes ficavam pendentes pelas vias do perdão. A vida não nos poupa e nos coloca dentro de um centro espírita, de um movimento espírita, de uma doutrina espírita, para que possamos honrar a nossa existência, sendo gratos ao Criador, manifestando o perdão, com amor, gratidão pela oportunidade do eterno recomeço que o Divino nos proporciona, dando-nos uma nova encarnação. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é bom. Tudo que existe e persiste no mundo vive com entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que se revela no sol do firmamento, sem se fazer pagar pelo seu foco opulento, a nutrir o seu longo itinerário, na noite insondável e fria, o charco e o pó, o verme e a flor, unia a fonte de horizonte a horizonte quando for necessário. Perdão que nos revele na brandura da terra pisoteada, esquecida heroína da paciência, que acolhe toda parte os benefícios da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escravos do limite de amor mútuo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Perdão que nos destaque na beleza da rosa, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha sobre o espinho, como a dizer a vida de caminho a caminho, não despreza e alta, bela, generosa e fecunda, e é que toda a maldade se transfunda na grandeza do bem. Amigo, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, a segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás o rumo certo da felicidade.
nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes, na seara de luz na qual a luz de Deus se insinua e repete. É importante perdoar 70 vezes 7. Cada ofensa que venha perturbar o vosso coração, que vai afirmar na cena de ascensão, que em favor da glória, a que aspiras na vida transitória, é mais do que importante e essencial que te esqueças por fim de todo mal. E em tudo no bem que te dê,